Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês uma reflexão que eu estava tendo lendo a biografia do dono da Nike, né, o livro A Marca da Vitória, e também de uma reflexão que eu já venho tendo há um certo tempo. Vocês sabem que eu gosto muito de gravar vídeos compartilhando um pouco dos meus pensamentos e das minhas reflexões, e uma das reflexões que eu estou tendo muito recorrentemente é sobre a questão do erro, sobre você tomar decisões erradas. E por que eu estou tendo essa reflexão agora, né? Porque eu estava refletindo sobre algumas decisões que eu tomei na minha vida e eu percebi que eu fiz muitas decisões erradas. E nesses últimos meses eu sinto que eu estou tomando muitas decisões erradas. E por conta disso eu comecei a refletir, poxa, mas por que errado? O que necessariamente é uma decisão errada? Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreve no canal. Eu acho que a maioria das pessoas, elas se cobram muito. Porque você está no seu dia a dia e se você é uma pessoa que se importa minimamente consigo mesmo, você vai estar sempre querendo ser a melhor pessoa, sua melhor versão. E por conta disso, você acaba se cobrando para sempre tomar as decisões certas, ou pelo menos se você for errar, que você erre o menos possível. Só que o problema é que você acaba caindo em um looping por conta disso. E é justamente isso que eu quero debater com vocês nesse vídeo. Eu já falei inúmeras vezes aqui nos vídeos que vocês sabem, eu sou um empreendedor e eu gerencio uma empresa que está começando a crescer. Só que eu percebi que quando você empreende, tanto empreender como também trabalhar, eu já fui CLT e também se adequa para a mesma situação. Você tem uma responsabilidade muito maior, porque você sabe que se você errar, você não vai estar afetando só a sua vida, vai estar afetando a vida das pessoas que estão à sua volta, né? As pessoas que trabalham para você, os seus sócios, os seus clientes e toda uma estrutura que já depende muito mais de você das suas decisões, no caso, do que decisões de outras pessoas. E como eu falei pra vocês, ultimamente eu venho sentindo que eu tô tomando decisões muito erradas, né? Erradas no sentido de que tem o caminho A e o B, o A é melhor, só que eu arrisco no B e o B não dá certo. E isso acaba, né, que no final do dia você fica pensando, caramba, e se eu tivesse ido pelo caminho A? Só que esse tipo de pensamento é um pensamento ruim, porque você nunca vai saber o que teria acontecido se você tivesse ido pelo outro caminho, né? Sendo que muitas vezes pode ser até que o outro caminho fosse pior. Só que é engraçado que quando, como eu falei, quando você é uma pessoa que se cobra muito, esses pensamentos eles pesam muito na sua cabeça, mesmo você sabendo que não depende de você muitas coisas, né? Não depende propriamente das suas atitudes, mas também de todo um sistema por volta. Mas não tem como, né, nós seres humanos, não tem como nós não nos culparmos por conta dessas decisões. Só que com o passar do tempo, conforme você amadurece, você percebe também que os erros, eles complementam a sua personalidade e que eles são necessários para que você consiga fazer os seus acertos. Eu sei que isso é meio coach, mas é realmente algo muito verdadeiro, né? É uma verdade universal. Tanto que eu vi muito isso no livro A Lei do Triunfo, do Napoleon Hill, em que o Napoleon Hill ele fala das 16 leis do triunfo, e uma delas que ele fala é sobre o fracasso, é sobre você errar e a partir dessa semente de erro você conseguir, né, regar a sua prosperidade. Isso é muito verdade, só que para nós, seres humanos, isso é muito difícil de raciocinar na hora, porque a gente não gosta de perder, a gente não gosta de errar. Quando envolve sentimento, é muito difícil você pegar essa psicologia positiva e aplicar na sua vida. E é o que eu sinto que está acontecendo comigo recentemente, né? Eu sinto dificuldade de conseguir ver o lado otimista quando eu erro. Quando tudo está bem, eu consigo ser mais otimista. Mas quando eu estou tomando decisões erradas que estão me levando para um lado ruim, eu começo a ser mais pessimista. Então, conforme você vai errando, você infelizmente acaba entrando no looping, se você não tiver uma mente muito boa, muito blindada, um loop de que você acha que você vai sempre errar. Até dando um exemplo aqui de uma pessoa, né, um personagem que entrou em um loop de erros, que foi o Brás Cubas, né, dos Memórias de Brás Cubas, do Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas. E esse daqui é um perfeito exemplo de um personagem que entrou em um looping de erros, que ele começou errando quando era jovem, depois continuou errando, foi errando a vida toda, e aí chegou no final da sua vida, e tem até a icônica frase, né, de que ele não transmitiu a miséria dele para ninguém, porque ele não teve filhos. Então, um dos grandes problemas é quando você entra nesse looping de erro. Quando você começa a errar, erra de novo, isso acaba virando realmente um hábito, né? Vamos dizer. Pessoal, e lembrando que todos os livros que eu falo aqui no vídeo, eu deixo meu link de afiliado da Amazon aqui na descrição para que vocês possam comprar eles e ler eles também. E é por isso que muitas vezes a gente tem dificuldade de sair desse looping porque a gente está envolvido emocionalmente. Teve uma vez que eu pedi um conselho para um amigo meu que estava vendo de fora, eu expliquei tudo o que eu estava fazendo, os erros que eu estava cometendo, e ele com um conselho, com uma visão, já conseguiu mudar meu pensamento.
Ele falou justamente, reiterou essa questão de que se eu não errasse, eu não saberia qual lado não seguir para que eu conseguisse seguir o caminho certo. E isso até me fez refletir de que a maioria dos meus acertos eles vieram de erros anteriores. Foi a partir desses erros que eu consegui entender qual caminho seguir. Inclusive tem um livro aqui atrás, que é o Antifrágil, na Cintaleb, que é bem conhecido, que ele fala que você não acerta o caminho certo. Você acerta vários caminhos errados até você entender qual é o caminho menos errado que seria o caminho certo. Só que eu percebi, justamente como eu falei pra vocês, que eu tô tendo um pouco de dificuldade de enxergar dessa forma, porque quando você entra numa fase ruim, é difícil você conseguir enxergar além dessa fase ruim, né? Aí entra justamente a questão de você ter fé e seguir aquele caminho. Por isso que é tão importante você ter um objetivo definido, você ter um ponto final. Se você segue o caminho sem saber por onde, né, para onde você está indo, para onde você quer chegar, você fica indo em vários caminhos, dando loopings, né, fazendo zigue-zague, não chega a lugar nenhum porque você simplesmente não sabe a qual caminho, a qual lugar você quer chegar. Isso aconteceu muito comigo quando eu comecei a empreender. Quando eu comecei a empreender, eu não tinha um caminho, um ponto final. Eu só comecei a empreender porque eu tinha afinidade, eu gostava, eu acompanhava empreendedores, eu achava legal e comecei. Só que como eu não tinha um ponto em que eu queria chegar, não tinha um objetivo final, eu comecei a entrar em vários caminhos, mudei vários rumos, né? Mudei de empresa, criei outra, mudei meus serviços, e aí eu ficava dando loopings e não conseguia entregar bons trabalhos porque eu simplesmente não sabia qual era o ponto que eu queria chegar, eu simplesmente estava seguindo um caminho que eu não entendia qual era. Inclusive tem outro livro também que eu li, que tá aqui atrás, que eu acabei não pegando, tá bem aqui na verdade, que é o Psicocibernética, que ele fala o quão importante é você ter um objetivo definido, o quão importante é você saber em que ponto você quer chegar. Claro que muitas vezes você pode acabar sem saber onde você quer ir e você pode acabar achando esse ponto no meio do caminho. Mas geralmente o que acontece é que você fica perdido. Você começa a entrar numa faculdade simplesmente porque você quer começar uma faculdade, mas você não sabe o que você quer fazer. Você não sente afinidade com nada, né? E você vai seguindo, e quando chega no final você percebe que não era aquilo que você queria. E muitas vezes é difícil mesmo você saber o que você quer fazer. Eu, por exemplo, sou formado em engenharia de produção, mas eu meio que comecei em engenharia mecânica sem saber o porquê, não gostei, mudei para engenharia de produção porque tinha mais a ver com o que eu estava fazendo. E acabou que, tipo assim, me formei, mas ainda assim eu não tenho muito, não tive muito um objetivo a partir disso, sabe? Eu me formei porque eu sentia que aquilo era bom, porque eu tinha um pouco de afinidade com engenharia, e isso acabou me agregando para meu caminho de empreendedorismo. Mas hoje em dia eu enxergo que era um pouco destoante, né? Não tinha um objetivo, eu simplesmente seguir por seguir. E aí, por conta disso, eu até mudei de faculdade, né? Comecei em engenharia mecânica e mudei para produção. Só que isso mostra o quão é ruim você não ter um ponto. E é difícil você conseguir fazer isso, você realmente precisa se autoconhecer. Aí entra em outro assunto, né, sobre a importância de você se expor, de você tomar riscos e tomar caminhos para entender o que que você mais tem afinidade. E isso, inclusive, faz parte justamente de você errar, mas aí já é outra história, né, já é outro papo. A questão aqui do erro é que enquanto você não errar, né, enquanto você não se expor, realmente você não vai conseguir evoluir. Só que você tem que ter noção de que o erro, ele é como se fosse meio que um poço. Você cai nele, é muito difícil você conseguir enxergar na sua volta, porque está tudo meio que escuro. Então, se você não tiver uma maturidade, não tiver uma mentalidade para conseguir enxergar além do erro, você vai ficar muito preso nisso e vai começar a entrar em um looping. E aí vai se tornar um hábito, né? Como a gente vê, por exemplo, no livro O Jogador, do Dostoiévski, em que o personagem principal ele é viciado em aposta, ele sabe que ele é viciado em aposta, só que mesmo assim ele continua cometendo esse erro e ele leva a vida dele para uma miséria. Então, tipo assim, muitas vezes você entra realmente em um looping e algumas vezes até químico, né? No caso de apostas, por exemplo, o jogador, o personagem principal, ele acaba realmente se tornando uma pessoa totalmente dependente desse estilo de vida. E mesmo que ele enxergue isso, ele não consegue sair disso. Então é muito difícil você quebrar essa inércia também, né? Porque quando você entra e desenvolve um hábito, como também diz o livro Hábitos Atômicos, quando você desenvolve um hábito, realmente é difícil você quebrar ele. Você precisa ter determinação e ter constância. E o erro, ele pode se tornar um hábito. Por incrível que pareça, ele pode se tornar um hábito. Você realmente pode criar o hábito de ficar errando, errando e não quebrar esse hábito. E a gente vê, né, vários comportamentos que refletem isso. Você com certeza conhece uma pessoa que está sempre errando, que não enxerga que errou, e aí também entra a questão do orgulho, de você não querer enxergar o seu erro, ou se você enxergar, você não querer admitir ele, também entre o orgulho e o ego.
Com certeza você conhece uma pessoa assim que erra direto, não quer admitir, segue esse mesmo caminho, mesmo que o mundo inteiro avise pra ele, só que ele acha que o mundo tá errado e ele não. E aí eu também trago outro livro aqui, que é A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói, em que o personagem ele achava que tava tudo bem, que tudo tava acontecendo da melhor forma possível, só que chegou no final da vida dele e ele percebeu que ele tomou muitas decisões erradas que ele não quis admitir consigo mesmo. Então, quando você tem esse orgulho, que para mim é um dos principais erros da humanidade, é a questão do orgulho, você não entender que você está errando e aceitar os conselhos de outras pessoas, você acaba entrando justamente no que eu falei, nesse looping de erro, nesse loop de você estar sempre tomando decisões erradas porque você não consertou erros passados. E claro, eu tô falando aqui, mas é justamente isso que eu tô querendo desabafar, porque eu tô tendo uma certa dificuldade de conseguir analisar esses erros, né? Conseguir a partir deles ter uma melhoria, porque eu realmente começo a envolver o meu ego achando que não, eu não tô errando, eu só tô num caminho difícil, numa fase difícil, só que às vezes não é, né? Então, quando eu comecei a refletir, eu percebi que eu estava tomando muitas decisões erradas porque eu não estava querendo enxergar a base desses erros, eu não estava querendo enxergar, eu estava simplesmente me deixando cego e não escutando as outras pessoas, porque eu comecei a entrar naquela pira de que, ah, não, vou contra a manada, mesmo que as pessoas falem que é isso, não, não vou. E aí entra a questão do orgulho, né? Às vezes esses pensamentos, eles entram na nossa mente e a gente acha que é real, né? Ah, vou sempre contra a manada. Mas às vezes não é assim. Às vezes a manada tá certa e se você for contra ela, você vai estar errado. Então eu tenho também que tomar esse cuidado de entender quando é que as pessoas à minha volta, quando é que o mundo tá me dando um sinal de que eu tô indo pelo caminho errado. E não ficar naquela questão de ego e orgulho, de olhar sempre para um lado, pensando assim, não, eu sei, só eu sei o que eu tô passando, só eu sei as coisas que eu preciso fazer. Que muitas vezes é verdade, mas também muitas vezes a gente tem que ter o discernimento que não é assim. Mas é claro, né? Sem os erros a gente não conseguiria melhorar. Então você precisa errar, você precisa se expor, até mesmo como Arriscando a Própria Pele do Nassim Taleb fala, a gente precisa se expor a pequenos riscos e errar para que a gente evite grandes erros e grandes riscos. Então, ter medo do erro também não é a melhor coisa, na verdade é pior do que você errar, porque se você tiver medo do erro, você nunca vai evoluir. Se você errar e você tiver o discernimento e a calma para refletir sobre onde você errou e por que você errou, você vai se tornar uma pessoa muito melhor e muito mais madura e conseguir assim ficar muito mais perto dos acertos, né? Porque depois de você errar vários caminhos, com certeza você vai achar o caminho certo. Galera, eu quis compartilhar essa reflexão, né? Principalmente porque, como eu falei pra vocês, eu tô lendo, vou até pegar o livro aqui pra vocês verem, né? A Marca da Vitória do Phil Knight, ainda tô no começo, mas já vendo a biografia dele, eu vejo que ele tem uma relação com o medo dos erros muito boa, porque ele não tem medo de errar e quando ele erra, ele leva isso como um aprendizado. E eu comecei a refletir porque eu me identifiquei muito, né? Eu tenho um pouco de medo de errar, eu não gosto de errar. Acho que pouquíssimas pessoas gostam de errar. Então, quando se trata da minha personalidade, eu sempre tento meio que evitar ir por um caminho, só que esse caminho que eu evito fosse o caminho, talvez fosse o caminho certo, e eu vou seguir um caminho errado, que aí eu entro no que eu falei desse looping de erro. Então é muito importante que você realmente pare para refletir sobre isso, para que você tome um tempo da sua vida e medite, enfim, e comece a analisar friamente, né, além, saia do seu ego. Fique externo a esse ego para conseguir ver o que faz sentido e o que não faz. Porque, pode ter certeza, se chega a um ponto em que muitas pessoas falam para você que você está errado, você tem que levar isso em consideração. Não é porque é a manada que está falando que não, vou seguir contra. Às vezes, quando muitas pessoas falam que você está errado, é porque muito provavelmente você está errado. Então você tem que ter calma, analisar isso e entender que se você errou, tá tudo bem. Segue o jogo e agora você está mais perto de acertar. Pessoal, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aí se você teve alguma reflexão com esse vídeo ou se você também já teve alguma reflexão a respeito de erros, como é que você lida com isso. E claro, se você também quiser comentar aqui recomendações de livros a respeito desse tema ou de outros temas, pode comentar que eu estou sempre vendo os comentários de vocês e estou sempre vendo os livros que vocês me indicam e lendo eles também. Então é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.